Ô, Dali, você vê nos últimos filmes que teve em dezembro e em janeiro, em Minari, a gente teve, que foi indicada ao Oscar, a vovozinha que ganhou o Oscar, assistindo wrestling. A gente teve uma referência em Mulher Maravilha, em Aham. 1984, que o Jerry Lawler apareceu, de um gibi, né? E várias referências pelo mundo do cinema de luta livre. Como é que você vê isso? Você acha que é a cultura americana, a cultura mundial, às vezes? O wrestling às vezes fica presente nessas produções, né? Sem dúvida. Sabe que uma das coisas, assim, quando eu tive contato pela primeira vez com americanos mesmo, eu vi que. E aí eu comecei a falar com as pessoas, assim, da nossa faixa de idade, falando um pouquinho sobre o wrestling e tal. Você assiste e tal. E eu via que inicialmente as pessoas falavam, assisto, eu acompanho, meio que escondido, sabe? Meio que assim, não vou falar que eu sou fã, etc. Então eu vou te falar a minha percepção, que eu creio que por muitos anos o wrestling foi visto como uma forma de entretenimento que pelo resto da indústria de geral de produção de conteúdo era uma forma de entretenimento que eles não entendiam por que fazia tanto sucesso. Sabe? É isso que eu notava. Então ficava algo deslocado, ficava algo que era muito escanteado de séries de televisão, até mesmo da estrutura de filmes. Se eu tivesse que colocar, na minha opinião, uma pessoa que foi extremamente importante para não apenas para mudar o wrestling de patamar para a cultura no geral, assim, no geral, para quem não acompanha o wrestling, eu tô falando, tá? Não pro fã, mas para aquela pessoa que não tem o costume de acompanhar o wrestling, que tem uma visão até negativa sobre o wrestling. Eu acredito que o The Rock, por exemplo, o Dwayne Johnson, cara, ele é muito importante. Ele é muito importante porque ele constrói a carreira dele lá no começo dos anos 2000, fazendo participações em filmes. Ele começa a ser protagonista, ele tira o tempo, sai do wrestling, aí ele volta, começa a fazer mais filmes. Ele desponta como um ator de ponta de Hollywood. Ele é hoje um ator mais popular na minha visão da indústria de cinema, é o Dwayne Johnson, é o The Rock, e existe essa aceitação também. E então eu vou falar que eu acho hoje bem mais natural a integração que existe do wrestling com uma série de televisão, com as referências, como tu falou, em filmes. Mas anos atrás, começo da década passada, eu acho que era bem diferente. Eu vi o wrestling mais deslocado no geral, sabe? Como um fenômeno Uhum. que tinha uma grande audiência, mas que não era tão referenciado assim. Então tem pontos bem importantes. Primeiro, a entrada da WWE, como tu citou, na produção de cinema, na produção de conteúdo. As parcerias que a WWE faz com serviços de streaming, Netflix, por exemplo, de originais. Muito legal. Toda a questão de envolver celebridades, que isso sempre aconteceu, tá? Schwarzenegger, por exemplo, na WWE, aí tem o Tyson na WWE, isso sempre chamou a atenção, mas uma integração maior mesmo, levando em conta cinema. E a gente teve segmento agora de Army of the Dead, né? Teve segmento de Army of the Dead, por exemplo, que o pessoal Você assistiu ficou isso? Cada assistir polêmica que foi isso. então, exatamente. Que deu uma polêmica do caramba, mas tá aí, cara, isso é a integração que existe, que anos atrás não existia. Então acaba sendo polêmico, mas é uma prova de como os tempos mudaram. Então eu vejo o Uhum. wrestling hoje em dia com uma aceitação bem maior do que, por exemplo, quando eu comecei a acompanhar, que eu já notava que era mais deslocado, sabe? E que até mesmo o fã falava, eu acompanho o wrestling, mas colocava isso como segundo plano, talvez até por vergonha, sabe? Porque o pessoal não entendia o wrestling, porque tinha, o que ele vai pensar? Eu tô assistindo wrestling, etc. Então eu notei muito isso. E isso aos poucos vem, sabe? Aos poucos existe essa integração maior também. É algo bem curioso de notar. Foi uma boa pergunta porque eu pensei muito nisso nos últimos anos, especialmente com as parcerias, especialmente da WWE, com a indústria do cinema no geral e produção de conteúdo para serviços de streaming, atenção maior para a televisão e como a própria televisão dá uma atenção maior e referencia mais o wrestling.